saindo do Egito e indo para a terra prometida. O tema de hoje é o milagre de Deus no deserto. Nós vamos falar sobre a água da rocha. Temos dois textos em Êxodo 17, 6 e Números 20, versículos 11 e 12. Diz assim, livro de Êxodo: Eu estarei ali diante de ti sobre a rocha em Herobe. Ferirás a rocha e dela sairá água e o povo beberá. Moisés assim o fez, na presença dos anciãos de Israel. Agora Números 20, versículos 11 e 12. Então Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara. A água jorrou abundantemente e a congregação e os seus animais beberam. Mas o Senhor disse a Moisés e Arão: Visto que não creste em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, não introduzirei este povo na terra que lhe dei. Olha, nós temos aqui 2 episódios distintos. Um em que Moisés deveria ferir a rocha com a vara. Esse de Êxodo. Você viu que Deus mandou ele ferir a rocha. E o outro é que Moisés deveria tomar a vara de Arão e falar a rocha. Amados, toda a palavra de Deus tem um propósito. Nada é vazio, nada é solto. Tudo que Deus fala, ele tem um propósito. E quando ele disse a Moisés, pela segunda vez, que ele só iria falar com a rocha, é porque Cristo só precisou ser ferido uma vez. Quando Moisés teve o comando de Deus para ferir a rocha, uma vez, ali foi pelo juízo de Deus para trazer salvação à humanidade. Mas Moisés não entendeu isso e feriu a rocha uma segunda vez, quando Deus havia dito a ele que só era para ele falar com a rocha. Falar com a rocha. Por quê? Porque ali já era o momento da graça. Ferir a rocha é o momento do juízo para que a salvação fosse alcançada através da morte de Jesus. Falar com a rocha era o momento da graça, favor imerecido. Mas Moisés não entendeu e feriu a rocha 2 vezes, no momento que só era para ele falar com a rocha. O motivo de Moisés ter ferido a rocha 2 vezes e não falar com a rocha foi porque Moisés, naquele momento em que ele obedeceu a Deus para ir tirar a água da rocha, para dar o que beber ao povo que estava no deserto, Moisés, ele foi com o coração dele cheio de ira. Ele está virado com o povo. Moisés estava impaciente, porque o povo murmurava, o povo reclamava. E nesse episódio o povo até queria apedrejar ele, quando não achou água, quando não tinha o que beber, quando não tinha água para dar aos seus animais. O povo ameaçou de apedrejar ele. Então ele foi a Deus, ok, buscou a Deus, teve a resposta de Deus, mas na hora dele fazer o que Deus mandou, ele foi com o coração cheio de ira, cheio de impaciência. E isso fez com que,
ao invés dele falar com a rocha, ele ferisse a rocha 2 vezes. Olha, nós podemos trazer para a nossa situação grandes prejuízos. Quando nós, diante do Senhor, buscamos a Ele, temos o comando dEle, mas na hora da gente fazer o que Deus mandou, não examinamos a nós mesmos para ver como está nosso coração, se tem falta de perdão, se tem rancor, se tem ira, como nós estamos para fazer aquilo que Deus mandou. Nós vamos e fazemos de qualquer forma a situação que nós estamos. Nós não levamos em conta que pode trazer um prejuízo para nós. E teve a consequência para Moisés. Teve a consequência para aquele povo que murmurava. E teve a consequência para Moisés, que fez conforme a vontade e o comando dele, e não o de Deus. Eles não entraram na terra prometida. Essa campanha é para te orientar o que você não fazer. Você não deve deixar no seu coração rancor, mágoa, ira, falta de perdão. Limpe seu coração para quando você for fazer aquilo que Deus te orientar, você fazer conforme a vontade dele e não conforme a sua vontade. O milagre aconteceu. A palavra de Deus diz que jorrou água e que todos beberam água, inclusive os animais. Jorrou água abundantemente, sabe? E às vezes é isso que atrapalha o nosso entendimento. Porque a gente vê as coisas acontecerem, a gente pensa que está tudo bem, a gente pensa que Deus está nesse negócio, a gente pensa que, ok, Deus está comigo e vai adiante, sem procurar se examinar, sem procurar ver. E as consequências, infelizmente, elas virão. Foi o que aconteceu, tanto com Moisés como com o povo, certo? E o Senhor disse a Moisés: visto que não creste em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, e aí veio a sentença: não introduzireis este povo na terra que te dei, nem ele e nem o povo. Acabou. Você entende isso? Como é sério? Amados, Deus, Ele tem propósito. Toda orientação do Senhor era óbvia. A cada passo, ao longo do caminho dos filhos de Israel, passo a passo, Deus estava ali orientando. Eles caminhavam pelo deserto, por decreto e orientação divina. Cada milagre, cada prodígio que eles viviam ali no deserto, que eles viveram ali no deserto, era para edificar a vida deles, sabe? Era para que eles crescessem, era para que o nome do Senhor fosse glorificado, para que o nome do Senhor fosse santificado. Deus, todo o propósito de Deus é para que Ele seja glorificado através do seu testemunho, através daquilo que você irá contar que Ele fez. Agora imagine você contando: mas quando eu fui lá, cheio de raiva, cheio de ira, mas eu tive a vitória. Não. Da parte de Deus, não. Você pode ter até vivido a vitória, mas você vai ter a consequência. Porque essa ira não é de Deus. Essa falta de perdão não é de Deus. O comando, sim. Por isso você vê o milagre acontecer. Deus hoje quer te orientar o que você não deve fazer. É deixar que o seu coração se encha
de mágoa, de ira, de falta de perdão. Limpe seu coração. Clame ao Senhor. Tenha liberalidade do perdão. Ouça a voz de Deus, para que quando o Senhor te der o comando, você vá limpa, você vá limpo para ver a glória de Deus e santificar o nome do Senhor. Amém? Eu vou estar orando por você e nesta hora, coloque seu coração diante do Senhor, porque Deus tem uma terra prometida para você viver e você precisa ficar ligado, porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Vamos orar. Deus amado, querido, maravilhoso, que maravilha é estar diante da Tua palavra, ouvir a Tua palavra, a Tua direção. É poder, ó Deus, sentir a Sua orientação nos nossos corações. O Senhor é um Deus que tem direção para cada um de nós, que tem propósito, que tem propósitos, que tem vitórias para as nossas vidas. Nos ajude, ó Deus, a ouvir a Tua orientação e praticar conforme a Tua palavra, conforme a Tua direção. Nos abençoe nesta campanha, nos guarde em nome de Jesus. Compartilhe essa campanha, porque as orientações divinas é para todos. Deus não faz acepção de pessoas. Deus te abençoe.